Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vlogão do mês de fevereiro, onde eu vou mostrar pra vocês todas as minhas leituras, tudo que chegar por aqui, tudo que eu comprar, enfim, tudo relacionado ao mundo dos livros aqui desse canal. Tô aqui tomando meu cafezinho com a minha xícara da Freda, que eu recebi ano passado da Record. Enquanto eu tomo aqui o meu expressinho, eu vou mostrar pra vocês então as leituras que eu estou fazendo hoje, já no dia 1º de fevereiro. Eu vou entrar no mês então fazendo essas leituras. E já peço que se você tá me assistindo agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui tem muita dica de leitura e eu falo principalmente sobre livros de suspense, literatura policial, mistério, thriller, mas aparecem outras coisas por aqui também. Então vamos lá. Eu trouxe do mês de janeiro o Elizabeth, que é esse calhamação que eu estou lendo, é uma ficção histórica sobre a vida da Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Eu avancei até a página 250. Esse é um livro que eu tô lendo mais devagar, até porque é o tipo de história que eu gosto de ler, fazendo complementações, fazendo pesquisas. Toda vez que ela cita algum personagem, né, alguém, eu vou lá e dou uma pesquisada na vida daquela pessoa pra saber quem foi, pra contextualizar legal. Então é um livro que eu estou lendo sem pressa e tá muito bom mesmo. Eu gosto muito de ficções históricas, então tá sendo uma viagem fascinante. Voltei a ler, né, eu vou voltar a ler agora em fevereiro, O Lado Selvagem. Esse livro aqui, quem tá acompanhando os vlogs já sabe, eu comecei a ler ele lá no final de novembro, foi em novembro. Porém, ele é um livro muito bom, mas ele é um livro que ele exige do leitor, ele exige a nossa atenção, ele exige o nosso foco e ele nos exige emocionalmente também. Então lá em dezembro eu perdi assim o foco da leitura, então eu resolvi deixar ele de ladinho para ler depois em outro momento. Em janeiro o foco para essa leitura não voltou, eu continuei deixando ele de ladinho, porque eu tenho um entendimento hoje em dia de que tem livros que eu abandono para sempre, mas tem livros que você tem que esperar o momento certinho para fazer a leitura, senão eles não vão fluir. Nesse caso aqui eu tava gostando da história, estava gostando da escrita, mas eu sentia que ele tava exigindo de mim algo que eu não podia oferecer naquele momento, então eu deixei ele de lado. E agora em fevereiro eu acho que eu estou no humor de volta para finalizar, então eu espero finalizar ele. Faltam cerca de 100 páginas para terminar, né, porque eu já fui lendo uns pedacinhos e agora esse mês então ele será finalizado. E eu recebi um livro, eu acho que foi no dia 30, eu não gravei na finalização do último vlog, que foi esse aqui, ó, Future Rising, do Rick Schwartz. Esse aqui é uma distopia futurística, se passa no nosso ambiente, enfim, mas em alguns anos no futuro, um momento onde as inteligências artificiais estão ali já fazendo parte rotineira da vida das pessoas. As pessoas aqui todas têm um implante de retina que controla ali tudo que elas fazem, então ele é uma ficção científica com ares de atualidade, o que deixa as coisas um pouquinho mais assustadoras. Eu já comecei a ler ele, eu vou comentar mais sobre ele assim que eu avançar um pouco mais na leitura, mas já deixo registrado aqui então que eu vou começar a ler esse livro. Amanhã, aliás, começa o App Day da Amazon, então vou dar uma olhadinha se surgirem promoções de livros. Não que eu precise de livros, né, gente? Não preciso de nada novo, apesar de ter uma lista de leitura bem grande, uma lista de desejados bem volumosa lá na Amazon. Mas assim, eu só vou comprar se realmente tiver uma promoção maravilhosa, imperdível. Então amanhã eu vou dar uma olhadinha e se eu encontrar alguma coisa, eu mostro pra vocês também. E é isso, bora começar o mês que tem muita leitura pela frente. Oi, gente, hoje é dia 2 de fevereiro e já começamos assim, ó, dando uma olhadinha na lista de leitura, porque hoje começou o App Day. Ele vai de hoje até amanhã, né? Dia 2 e dia 3, então eu tô dando uma conferida na minha lista pra ver se alguma coisa realmente entrou em promoção. Mas assim, quase nada, viu? Ou os valores não são bons o suficiente pra eu fazer uma compra. Então, até o momento, nenhum negócio feito. Não vou comprar nada. Mas enfim, vamos ver o que acontece até amanhã. Eu conto pra vocês. Olha, então, pra não mentir pra vocês, encontrei uma coisa, que é o livro Um Corpo no Gelo, que eu tô namorando faz um tempão. E ele tava de 102, ele foi pra 77. E agora, de 77, ele foi pra 44. Então, esse aqui tá num valor razoável. Achei interessante, até coloquei ele aqui no carrinho. Mas eu ainda vou pensar um pouco. Oi, gente, chegou aqui o primeiro recebidinho da Fara Editorial de 2026. Deixa eu mostrar pra vocês se eu conseguir tirar aqui com uma mão só. Não, vai sair, sim.
que é O Último Voo, que eu comentei sobre esse livro com vocês no vídeo de lançamentos que estavam chegando aqui no Brasil. Esse é um suspense que ele fala sobre duas mulheres que elas se encontram no aeroporto e elas vão contar a história de uma pra outra, né, a história das suas vidas, e elas resolvem trocar de passagem e cada uma vai, digamos, pro destino da outra. Porém, o avião de uma delas vai cair. E a que sobrar, ela resolve seguir com a mentira e viver a vida da que conheceu no aeroporto. Agora, como é que elas vão fazer isso, né, já que hoje em dia no aeroporto tudo é controlado? Não sei, né, temos que ler pra descobrir, então vou ler ele agora esse mês, eu espero gostar e depois eu comento com vocês. E veio junto, deixa eu ver aqui. A Faro é muito criativa nos brindes que vem junto. Veio uma, eu acho que é uma placa adesiva, será? Depois eu vou ver. É uma plaquinha representando o livro, ó. O Último Voo da Julie Clark, Embarque Encerrado, Porto Rico, Detroit. Fuga, Emergência, Recomeço. Gostei. Enfim, em breve será uma das leituras do mês e eu comento com vocês o que eu achei. Chegou a primeira comprinha que eu fiz no App Day da Amazon. Eu fiz 2 comprinhas de livros, gente. Infelizmente a minha lista não estava com valores muito bons. Eu fiquei analisando, fiquei cuidando nos 2 dias. Mas assim, pra mim não foi muito vantajoso esse App Day no sentido de boas ofertas, ofertas robustas, sabe? Tinha os descontinhos aqui e acolá, mas nada que eu já não tivesse visto. Então eu me segurei e eu peguei só 2 livros que realmente estavam no valor legal. O primeiro chegou, falta mais um. E o primeiro que chegou, eu tinha mostrado pra vocês, né? Que foi Um Corpo no Gelo, da Ariel Lohan. Esse aqui é um suspense histórico. Já vou tirar do plástico, porque vocês sabem que eu advogo pela retirada dos plásticos, porque eu já tive péssimas experiências deixando os livros dentro. É uma publicação da Tordesilhas. Eu não lembro de ter algum livro da Tordesilhas. Ótima diagramação. E esse é um suspense histórico, gente, que ele se passa no Maine em 1789 e ele é baseado numa história real. Então tô bem animada pra fazer essa leitura. Quando eu vou fazer, não sei, mas em algum momento ela vai aparecer aqui no canal. E assim que chegar então a minha próxima compra, eu mostro aqui pra vocês o que foi que eu escolhi. Já me conta se você comprou ou não alguma coisa no App Day, deixa o nome do livro que você adquiriu aqui embaixo, que eu sou curiosa, eu gosto de uma fofoquinha, gosto de saber o que vocês compram também. Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro, e eu finalizei essa leitura, Future Rising, do Rick Schwartz. Eu tinha mostrado pra vocês esse livro e eu gostei muito dessa história. Eu achei que eu estaria um pouco enferrujada, porque fazia um tempo que eu não lia mais distopias aqui no canal. Mas a escrita do Rick, ela é muito boa, então eu não demorei muito pra conseguir adentrar no universo e entender a proposta, então eu gostei bastante. E ele é um livro que eu acho que ele mexe muito conosco e ele tem uma aproximação com o leitor, porque ele fala da inteligência artificial, mesmo que no futuro próximo. E como a inteligência artificial é uma coisa que, eu não sei vocês, mas ela já tá no nosso dia a dia, né? Você abre um site, você abre um navegador, você vai tirar uma fotografia, você grava um vídeo, e lá tá já a inteligência artificial participando de algum processo. Então esse livro, ele fala um pouco sobre isso, mas num futuro um pouco próximo, né? O que teria acontecido. Então eu acho que ele gera uma certa aproximação com o leitor, sabe? Então eu gostei bastante. E depois disso, eu resolvi pegar então Um Corpo no Gelo, que chegou, né, a semana passada. Foi a primeira compra que eu fiz no App Day da Amazon. E eu tava com muita vontade de ler. Depois de sair da distopia, eu queria ir pro passado. Então eu resolvi pegar esse, que ele se passa no Maine de 1789, eu acho que é 89, e fala sobre uma parteira, que ela mora numa região ali, num vilarejo, e ela cuida de várias mulheres, das crianças, e um dia ela vai testemunhar num caso de um homem, que ela encontrou o corpo dele, e ela testemunha que ele foi assassinado. Mas logo depois vai aparecer um médico e falar que não, que ela se enganou, que ela não tem conhecimento, e que o cara não foi assassinado, foi um acidente. E o livro, ele fala sobre isso, mas ele também é um relato muito interessante sobre a época, sobre o período e sobre como funciona essa pequena comunidade lá no Maine, pelos olhos de uma mulher que era uma parteira e uma curandeira. E um detalhe muito legal desse livro, gente, é que a Martha Ballard, que é a protagonista, ela foi uma mulher que realmente existiu, e o livro é baseado nos diários dela. Então a autora se inspirou nos diários da verdadeira Martha Ballard para escrever esse romance, e tá muito legal, eu tô gostando bastante. Eu gostaria muito de terminar de ler ele hoje, no domingo, vamos ver se eu consigo, mas se eu não conseguir, eu sigo com ele durante a semana e depois eu comento sobre ele um pouquinho mais com vocês. E é isso, até a próxima!
Coisas que eu li desde a última vez que eu gravei uma atualização pra vocês. Peguei da minha estante, sem programação, sem meta, bati o olho, quis fazer a leitura e eu li O Grande Gatsby, do Fitzgerald, e gente, eu adorei essa história. Eu sabia já que o livro tinha um peso histórico, tinha toda uma questão ali que falava muito sobre o início do século XX, a questão da era do jazz, da juventude perdida ali dos anos 20, mas depois da leitura eu entendi melhor, né, toda essa ambientação que o Fitzgerald faz, e eu achei o livro muito bom mesmo. Inclusive, vou gravar uma resenha dele pra vocês. Gente, eu li esse livro, depois eu fiquei meio louca, assim. Fui atrás de vídeo, fui atrás de texto, fiquei lendo coisa. Eu amo quando um clássico faz isso comigo, porque eu queria entender a ambientação, eu queria entender o período, eu queria saber, capturar aqui dentro do livro as conexões e influências do escritor pra narrativa. Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Simples, fácil de ler, com linguagem mais acessível. Esse aqui pode ser uma boa pedida, viu? Ele não é um clássico difícil de você fazer a leitura, até porque a linguagem do Fitzgerald, ela tá mais próxima da gente em relação a tempo do que um clássico lá do século XIX, XVIII. Continuo lendo Um Corpo no Gelo. Essa aqui também é uma ficção histórica, mas daí se passa ali nos Estados Unidos do finalzinho do século XVIII. Tá bem interessante, eu tô achando a narrativa bem gostosa. Eu acho que o tom de suspense dele é bem menor do que eu imaginava que seria. Eu achei que a questão da investigação seria o ponto central da narrativa, mas não é. Ela vai acontecendo ali embaixo dos panos, em segundo plano, na verdade. E o primeiro plano aqui é a história da Martha Ballard, que é essa parteira que atua ali numa pequena comunidade, com aquelas pessoas ao seu redor, e ela vai contando a vida da comunidade e como ela se insere ali dentro, quais são os dramas, as dificuldades de todas essas pessoas. Mas tá muito bom mesmo, tô gostando dele. Eu acho que vou terminar ele nos próximos dias, porque eu estou na página 226. E eu pensei também em começar esse aqui, ó, O Último Voo, que eu recebi da Julie Clark, recebi faz uns dias também da Faro Editorial. Eu dei uma lidinha nas primeiras páginas, eu já gostei. Ele fala de duas mulheres que elas se encontram no aeroporto e as duas estão fugindo das suas respectivas vidas. Enfim, vai rolar uma treta ali no aeroporto que elas vão trocar de avião, ou seja, elas vão se entregar o cartão de embarque de uma para outra logo depois que elas passam pela parte do controle. Então, tem uma certa facilidade ali para que elas façam isso e elas vão entrar uma no avião da outra. Mas o avião de uma delas vai cair e a outra vai seguir com a sua vida e vai seguir com a vida, né, da outra que ela levou os documentos e tudo mais. Enfim, né? Mais ou menos isso. A sinopse é mais ou menos essa, mas eu achei curioso, achei interessante e eu fiquei querendo entender como é que tudo isso vai acontecer, como é que ela vai pegar a identidade da mulher que tá ali no aeroporto, como é que elas vão trocar, como é que elas vão passar com isso. Então eu acho que de curiosa eu vou começar a ler isso também, tá? Mais aqueles livros que eu já tô lendo, que vocês já viram aqui no vlog, que eu ainda não finalizei, mas também eles estão acontecendo. Todas essas coisas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E tem coisa que eu leio em um dia, tipo essa, e tem coisa que eu levo mais dias pra ler, tipo essa aqui, e não tem problema. Pra mim é tudo uma diversão. Hoje é dia 17 de fevereiro, estamos no carnaval, eu tô aqui hoje fazendo parte do bloquinho dos que ficam em casa, trabalhando e adiantando algumas leituras, então deixa eu aproveitar de atualizar o vlog aqui pra vocês. Terminei de ler O Último Voo, da Julie Clark, e já vou avisar, que eu sei que vocês gostam de saber, que eu classificaria esse livro como um drama com uma pitada de mistério. Eu acho que ele pega muito mais pro lado do drama e dos sentimentos, das confusões e das necessidades das protagonistas do que no mistério, com plot twist e coisas a serem descobertas e tal. Tem pouquíssimas reviravoltas no livro, ele realmente é mais focado em a gente entender a fuga das duas mulheres e se perguntar como é que elas vão fazer pra escapar da realidade onde elas estão inseridas. Gostei do livro, eu acho que ele é um bom livro, ele é fácil de ler, tranquilo, mas se você for ler, eu já diria pra você ir com essa pegada de que ele tem muito mais de drama do que de suspense, tá? E eu recebi duas coisitas que chegaram essa semana na caixa postal, fui lá buscar, deixa eu mostrar pra vocês. Uma delas foi uma surpresa, porque eu não solicitei esse livro, mas ele chegou para mim, que foi o Mulher em Queda, da Colleen Hoover, o novo livro dela, que eu acho que tá sendo vendido como um suspense, pelo que eu li na sinopse. Se alguém já leu aqui, comenta pra mim. E esse livro fala sobre uma escritora que ela tá passando por um revés na carreira por causa de um livro dela que foi adaptado e não deu muito certo. E ela resolve se isolar numa cabana para tentar escrever um livro novo e parece que vai aparecer um detetive ali, não sei por que motivo, razão ou circunstância. Vi muitas resenhas e opiniões mistas sobre esse livro, então assim, não sei o que esperar. A autora não é uma autora que tá muito
muito dentro do meu círculo de leitura no sentido de gosto, então não sei ainda se eu vou ler ele, talvez eu deixe ele aqui pra sortear ele futuramente. Vou pensar. Eu sempre digo pra vocês, né, não diga dessa água não bebereis, porque bebereis um dia, quem sabe. Então, muito obrigada, Record, por ter me enviado, eu adorei a surpresa. E chegou o primeiro recebido do ano da parceria nova da Jangada. Eles me mandaram uma caixa linda, com muitos marcadores. Veio um folder explicando o trabalho da Natalie Haynes, que é uma classicista que eu já li um livro dela e eu amei. E o livro é um folder bem grandão que explica todo o trabalho dela. E eles me enviaram 4 livros. Eu pedi um e eles me enviaram 4, gente. Já estão me mimando. Nem começou a parceria, já estou sendo mimada. Que são esses aqui. Eles me enviaram o 1000 Navios para Troia, que eu já li e eu amei esse livro. Então vou ficar com um exemplar extra aqui pra futuramente sortear, talvez. Me enviaram também esse aqui que eu tava louca pra ler, que é O Olhar Petrificante. A história da Medusa, que é uma recontagem, né, que a Natalie Haynes faz do mito da Medusa. E eles me enviaram 2 livros de não ficção dela, que eu acho que são os lançamentos de agora. Esse aqui foi o que eu solicitei, esse amarelinho, que é o seguinte, ó, Deusas Poderosas e o Jarro de Pandora. Ó, o Deusas Poderosas é uma visão revolucionária e igualitária sobre a representação das deusas na mitologia grega. E o Jarro de Pandora é uma visão revolucionária... é o mesmo título. Tá, só que são deusas diferentes nos 2 livros, tá? Então, por exemplo, nesse azulzinho, eles falam sobre Pandora, Jocasta, Helena, Medusas, Amazonas, Clitemnestra, Eurídice, Fedra, Medeia e Penélope. E no exemplar amarelinho, você vai ter as musas Hera, Afrodite, Ártemis, Deméter, Hestia, Atenas e as Fúrias. O trabalho da Natalie, como classicista, é trazer os mitos pro tempo atual e fazer uma releitura deles e fazer a gente pensar nos mitos de forma crítica. E o foco dela são as mulheres da mitologia clássica. Então, o trabalho dela é super interessante. Esse livro aqui, ele é muito sensível, ele te deixa pensando em muitas coisas quando você termina. Porque ele usa o final da Guerra de Troia pra fazer a gente pensar no que acontece com as mulheres durante conflitos. E aqui ela tá usando o conflito de Troia, mas você pode estender isso pra qualquer conflito em qualquer parte do mundo. As mulheres, as crianças, os idosos, que são sempre o ponto mais fraco da equação e da situação que tá acontecendo. O que acontece com eles nesses conflitos? Qual o destino dessas pessoas? Como é que elas são tratadas? E esse livro fala bem sobre isso. Então ele usa um mito, ele usa a história clássica pra fazer a gente pensar em coisas que, inclusive, são muito atuais. Então eu indico bastante. Então fiquei bem feliz. E uma novidade bem boa pra vocês é que eu tenho um cupom de desconto de 20% no site da Jangada a partir de agora. Aliás, no site do grupo editorial Pensamento. Que eu vou deixar o site aqui pra vocês. Então vocês entram lá e vocês podem escolher algum livro e o cupom é Arabesqueando. Então aproveitem, o cupom fica válido durante o ano todo, tá? Então vocês podem usar esse cupom até o mês de dezembro tranquilamente. E agora, qual que eu leio? Eu acho que eu vou ler o da Medusa. Ele tava na minha lista de desejados lá da Amazon. Inclusive eu tenho que ir lá tirar. Então acho que eu vou começar por esse. Espero que vocês estejam tendo um bom feriado de carnaval, aproveitando, seja na rua, seja em casa, se divertindo. E eu vou voltar então pro meu bloquinho da leitura. E em breve eu volto aqui também com mais atualizações pra vocês sobre o que eu estou lendo e tudo mais. Hoje é dia 18 de fevereiro, de manhã, a finalização do feriado de carnaval. Ontem à noite eu terminei de ler Um Corpo no Gelo. Gostei bastante desse livro, vou fazer uma resenha pra vocês, mas o detalhe que eu mais gostei foi realmente descobrir um personagem real que eu não conhecia, que é a Martha Ballard, a autora. No finalzinho do livro, ela escreve uma nota explicando um pouco mais sobre a inspiração dela pra escrever sobre a Martha, como ela conheceu essa pessoa, como ela se interessou por ela e transformou ela em ficção. Achei super legal. Continuo lendo o Elizabeth, que eu havia comentado com vocês, mas esse aqui eu não avancei muito porque eu estava mais focada nesse aqui. E ontem eu também aproveitei e li o primeiro capítulo de O Jarro de Pandora, que é um livro de não ficção da classicista Natalie Haynes, onde ela discute os mitos, a origem, como esses mitos eles vão se transmutando ao longo do tempo. E o primeiro mito do livro é o de Pandora, e eu achei a abordagem dela muito incrível, bem humorada, sabe, diferente. Então eu acho que esse aqui é um livro que eu vou gostar bastante, e é isso. Espero que vocês tenham tido um bom feriado de carnaval, seja pra curtir
que seja pra descansar. Bom dia, gente. Hoje é dia 23 de fevereiro, de manhã. Tô aqui tomando meu cafezinho e eu pensei, vou gravar uma atualização de leitura pra vocês verem como é que eu vou começar a semana. Então, eu vou começar a semana com 3 livros em andamento. O primeiro é o Jarro de Pandora, que eu recebi da editora Jangada Cultrix. Eu estou na página 189 e eu estou lendo agora sobre Clitemnestra. Esse aqui é um livro de não ficção, onde a Natalie Haynes, que é uma classicista, eu acho que eu havia comentado com vocês, ela discute alguns mitos clássicos da história grega e o foco dela são as mulheres desses mitos. Então ela traz uma visão abrangente sobre essas mulheres, como é que elas são representadas nesses mitos. E uma coisa que eu achei super legal desse livro é que ela mostra como autores diferentes às vezes mudam um pouco o sentido das coisas ou mudam o papel dessas mulheres. É muito interessante pra gente saber que os próprios mitos clássicos, eles se transmutam ao longo do tempo, né? Eles não são fixos, então tá sendo uma leitura super agradável. Comecei a ler também o Assassinatos e Cookie de Chocolate, da Joanne Fluke, que é o primeiro livro da série Hannah Swanson, que é essa série de cozy mystery, né? Que são mistérios que não tem muita violência gráfica. Aliás, quase nada de violência gráfica, porque o assassinato, por exemplo, ele não é descrito, não tem sangue, etc. A gente não vê isso acontecendo. Eu estou na página 195 e eu tô gostando, mas eu confesso que eu tô achando ele meio enrolado, assim. O segundo volume que eu li antes, eu li sem querer o segundo volume antes, eu achei mais fluido do que esse, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais atravancado. Mas tá bom, eu só acho que ele poderia ser um pouquinho mais enxuto, sabe? E continuo lendo, né, o meu calhamação aqui da Elizabeth, então. Ontem eu avancei um pouco nessa leitura, eu tirei o domingo pra ler ele e eu cheguei na página 371. E como eu comentei com vocês anteriormente, esse aqui eu não tenho pressa de fazer a leitura, eu vou lendo um pouquinho por vez e tudo mais, e tá sendo uma leitura super gostosa, muito fluida. E talvez eu termine esse mês, talvez não, mas não vai ser um problema. Eu já falei disso aqui no vlog, mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Uma vez uma pessoa me perguntou como é que eu estruturava as minhas resenhas, as coisas que eu crio aqui pro canal. E aí eu comentei que quando eu vou lendo um livro, eu sempre deixo assim, ó, um papelzinho dentro, e eu vou anotando nesse papel as ideias, palavras-chave e também algumas frases que eu acho interessantes. Então, ó, em todos os livros que eu leio, eu deixo um post dentro e eu vou anotando. Às vezes, gente, ó, não faz sentido nenhum. Se alguém pegar esse papel aqui agora e fazer a leitura, não vai entender nada. Mas na minha cabeça, esses rabiscos, eles vão fazer sentido depois. E é assim que eu consigo estruturar as resenhas que eu gravo pra vocês, com esses post-its de ideias. Enfim, achei que era uma curiosidade legal de trazer aqui pra vocês. E é isso, bora lá que tem uma semana inteira pela frente. Não é meu aniversário, mas eu acabei de receber um presente surpresa e vou mostrar pra vocês. Hoje de manhã estava eu super de boa, não estava sabendo de nada, porque a pessoa não me avisou que estava enviando. Quando chegou o pacote, eu fiquei assim, meu Deus, quem é que está me enviando alguma coisa? Que surpresa! Eu já tirei do plástico, pois eu não me aguentei. E eu ganhei esse livro aqui, ó, Blanche em Apuros, da Barbara Neely. Esse aqui é um livro policial que eu coloquei na minha wishlist e depois ler a sinopse dele. Eu fico lendo sinopses, né, gente? Eu gosto de ficar caçando sinopses pra descobrir coisas novas. E eu lembro que um dia eu tava na Amazon e eu vi a capa do livro e eu fui dar uma lida na sinopse e eu gostei bastante. Ele diz o seguinte, ó, mulher negra de meia idade, Blanche trabalha duro como faxineira para se manter. Suporta o tratamento das madames ricas em um mundo marcado pela invisibilidade até que um crime acontece. De repente, Blanche se vê envolvida em uma ardilosa trama de assassinato e acaba se tornando a principal suspeita. Para descobrir o real assassino e se salvar, ela precisa lançar mão de toda a sua astúcia a jogo de cintura. Blanche em Apuros, da Barbara Neely, traz o faro investigativo irônico de uma das personagens mais originais da literatura policial. Achei muito legal, eu tô gostando muito de livros que tem essa coisa do detetive amador, então eu acho que esse livro promete bastante. Mi, eu amei a tua escolha, fiquei super feliz. Como eu não esperava, a surpresa foi ainda maior, né? Amei de coração. Ele é um livro curto, gente, ele não é um livro longo. Quando eu coloquei na minha lista, eu achei que ele era até maior, mas ele tem 217 páginas, então vai ser uma leitura rapidinha. Ai, que legal, ele tem ilustrações dentro, olha que lindo. Aqui também, olha que maravilhoso. A Darkside nunca decepciona na questão quesito gráfico, né? São todos muito bonitos, um mais bonito que o outro. Olha só que legal. Muito incrível. Eu não vi muita gente falando desse livro, então o que de certa forma é bom, porque daí eu tô indo pra ele sem nenhum tipo de expectativa e sem nenhuma opinião, nem muito negativa, nem muito positiva. Minha, muito obrigada, eu amei demais.
Gente, hoje é sexta-feira, eu acho que é dia 27, mas não tenho certeza. E eu terminei então de ler o Blanche, que eu ganhei da Mi do Chuva Literária. Eu peguei ele pra ler, não consegui parar, já terminei. Eu gostei muito do livro, eu acho que ele é muito interessante na criação da protagonista. Na criação dessa protagonista que depois vai ser a protagonista de vários livros também, em que ela é uma detetive amadora. E ele é um livro que, na superfície, ele traz essa personagem que é colocada numa casa onde a família é muito esquisita e tem um assassinato ali que acontece e ela começa a desconfiar. Mas o principal foco desse livro, na minha opinião, é trabalhar o contexto social da própria Blanche, que é uma mulher negra trabalhando ali como empregada doméstica no sul dos Estados Unidos, que é uma região que ainda tem resquícios muito latentes do período escravocrata. E essa personagem, ela sofreu a vida inteira com esses resquícios. Então, ela é alguém que ela sabe lidar com isso, apesar disso fazer ela sofrer muito em vários momentos, mas ela aprendeu maneiras de entrar e de adentrar nesses lugares, nesses espaços sociais e tentar tirar, nem que seja uma vantagem, uma pequena vantagem pra ela. É um personagem muito interessante. A questão do assassinato e da investigação não é muito o foco da narrativa, apesar de nós termos aqui, tá? Então, não vai esperando só isso, porque senão você vai acabar se decepcionando. Eu acho que o principal foco aqui realmente é a construção da personagem, é a construção da Blanche, que, se não me engano, depois ela é protagonista de outros livros da autora. Então, esse aqui é, digamos, o pontapé inicial. Eu gostei, eu vou fazer uma pesquisa um pouco melhor sobre a Barbara Neely, porque eu sei que ela é uma figura muito interessante. E se não trouxerem nesse vlog, trago em outro momento aqui do canal mais informações sobre o livro, tá? Mas bem interessante pra quem gosta de detetives com uma pegada mais amador, sabe? Só que aqui, no caso, o foco tem muito essa questão racial da própria Blanche e como isso interferiu a vida inteira e continua interferindo no dia a dia dela. Então ela traz algumas questões aqui super importantes. Continuo lendo O Jarro de Pandora. Eu estou na página 214 e no momento eu estou lendo sobre a Eurídice, de Orfeu e Eurídice. Também continuo super interessante, tô gostando. Eu quero tentar terminar ele agora nesse final de semana pra fechar o mês com ele. E eu passei lá no correio e tinha uma caixinha da Record me esperando. Vou abrir ela agora aqui com vocês. Eu acho que tem aqui dentro o novo livro do Dionísio, viu? E se for o novo livro do Dionísio, eu já vou começar a ler hoje, porque eu estou louca, imensamente animada pra ler o novo livro dele. E eu não vou conseguir aguardar, já vou ter que começar. E o outro livro eu não tenho certeza, porque eu fiz agora em janeiro, veio mais de um formulário pra preencher, né, solicitar, e aí eu pedi mais coisas. Deixa eu ver. Ai, tem 3 livros! Ai, tem mais coisa aqui dentro, gente, peraí. O que caiu? Olha, que legal! Peraí, deixa eu ver os livros primeiro. Ah, veio 6 dias em Bombaim, que é um lançamento recente. Eu acho que ele tinha saído pela Tag e agora tá saindo pela Record. Ah, que legal! Olha só, gente, veio os cards, olha que lindos! Referentes à história. Nossa, que incrível! Depois eu vou dar uma olhadinha com calma e se tiver mais algum detalhe eu mostro pra vocês, tá? Mas essa edição aqui tá bem bonita. Eu imagino que alguns de vocês já tenham lido, porque ele saiu pela Tag. Ah, e veio junto um incenso, que tá relacionado ao livro também. Cheira muito bem. Que legal! Nossa, muito incrível! Que mais que veio aqui? Ah, veio um bloco de notas também dos 6 dias em Bombaim. Olhem que legal! Nossa, que incrível! Meu tipo favorito de bloco, esse aqui, ó, bem grandão, com muito espaço, fácil de tirar folha, eu amei, já vou colocar lá na minha mesa. E veio o novo livro do Dionísio, Laços de Sangue. Esse aqui é um livro que, assim que eu vi a sinopse, eu fiquei super interessada, não só porque eu gosto do autor, mas também porque esse é um livro que vai falar um pouquinho sobre 2 pessoas que vivem numa comunidade que tá passando por uma certa gentrificação e como isso influencia esses personagens a talvez tomarem atitudes meio erradas em relação às coisas. Esse é um assunto que eu acho que é super interessante quando é trabalhado em livros, quando os personagens são colocados em uma situação que muda a vida deles de forma muito significativa e às vezes eles tendem ou têm a vontade de tomar atitudes que talvez não sejam muito corretas, sabe? Então tô super empolgada pra ler ele, já vou começar. Ele é curto, tá? Ele não é um livro longo, ele tem 391 páginas e ele veio com um toque emborrachado. Não sei se vocês já tiveram contato com o livro, mas se vocês forem comprar, ele tem um toquezinho emborrachado. Mas esse aqui eu acho que não é daquele que fica manchado. Eu tenho pavor quando fazem aquele toque emborrachado em preto, porque o preto mancha e não sai mais. Mas esse aqui não parece que vai ficar manchado, não. Tá bem bonito. E o outro livro que veio junto foi o A Pirâmide de Lama, do Camilleri, que é mais um livro
do Salvo Montalbano, que é esse inspetor que vive lá no sul da Itália, numa cidade fictícia. Eu já li uns 2 ou 3 livros dele. E o Camilleri, ele é um dos maiores representantes da literatura policial italiana, que a gente chama de giallo. Ele é muito famoso na Itália. Aqui no Brasil, ele tem angariado cada vez mais fãs através das publicações, tanto da Record quanto da LPM, que também publica o autor. E são livros muito curiosos, eles são sempre curtinhos, tem um caso a ser investigado. E eu acho muito interessante em como os italianos, eles têm um ritmo diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, com os ingleses ou com os americanos. E como as estruturas policiais italianas também são levemente diferentes do que nós temos na cabeça de como seria uma estrutura policial. Eu sempre gosto muito de ler. E uma coisa que eu gosto muito no Salvo Montalbano, que é o protagonista, é que ele é um homem de meia idade e ele não pode ficar sem o almoço dele. O intervalo de almoço dele é sagrado, ele sempre tira. E aqui tem outra curiosidade, é que o intervalo do almoço para os italianos é algo realmente que eles levam muito a sério. E o Salvo Montalbano, às vezes, ele sai, por exemplo, para almoçar e ele volta depois das 3 da tarde, depois das 4, porque ele vai almoçar e aí ele vai dormir e aí depois ele volta para resolver o crime na delegacia. Então eu acho muito curioso esses ritmos diferentes que os livros policiais têm quando a gente muda de país, sabe? Então é bem interessante. Eu não me lembro, eu acho que esse aqui é o 22º livro do personagem, mas você pode ler eles sem ordem, tá? Os que eu li, eu acho que eu li todos sem ordem e não tive dificuldades em entender. Então é isso, chegaram então esses 3 livrinhos. Eu já vou começar o livro do Dionísio e depois eu comento com vocês. E pro final de semana, então, eu quero finalizar o Jarro de Pandora, que tá super interessante também. Hoje é dia 28 de fevereiro. Ontem eu gravei um take pra vocês falando que eu teria todo o final de semana pra ler, porém eu esqueci que fevereiro só tem 28 dias, então eu não teria o final de semana inteiro pra ler. Então hoje de manhã eu fiz assim, não, vou focar em terminar o Jarro de Pandora, que eu finalizei e gostei muito desse livro. Ele é perfeito se você gosta de ler sobre os mitos gregos, entender como eles funcionam, as suas origens. A autora é muito feliz na sua análise, eu aprendi muita coisa além desse livro. Ela também me deu algumas ideias novas, principalmente sobre a nossa recepção aos mitos, como a gente encara, como a gente interpreta. É muito legal, gostei bastante, indico pra vocês. É uma leitura super válida. Então eu finalizei ele hoje de manhã, então consegui fechar o mês com esse livro lido. E eu tinha esquecido de falar pra vocês, eu acho, mas eu também finalizei semana passada O Lado Selvagem, que eu tava lendo desde lá de final de novembro, né? E foi um livro que eu demorei mais pra ler. Eu até comentei no meu vlog de janeiro que esse foi um livro que ele me exigiu mais emocionalmente. Então eu lia, parava, deixava ele de lado, voltava, lia mais um pouco, voltava. Isso também é normal, tá, gente? Eu acho que a nossa relação com os livros, ela é muito particular. Tem livros que eu leio de um dia pro outro, tem livros que eu levo semanas, tem livros que eu leio devagar, tem livros que eu leio rápido, tem livros como esse que eu leio, paro, porque dependem muito do meu humor. Então eu acho que a gente tem que entender que essas coisas, elas são bem normais quando a gente lida com o livro, que livro tem muito a ver com o nosso humor. Por isso que eu não me forço a ler, não me obrigo a ler quando eu não tô com vontade. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Eu vejo às vezes que tem muito essa coisa de bater meta, de ler livro todo mês e atingir número. E eu vejo muita gente se frustrando por causa disso, se frustrando porque não lê o número X de livros, porque não termina a meta do livro dentro do mês, porque não lê o livro dentro de uma semana, porque, enfim, gente, calma. Vamos nos acalmar, vamos nos centrar. Leitura não é uma competição, você não tá nas Olimpíadas, não tem Olimpíada literária acontecendo. Então, se você levar um dia pra ler um livro, se você levar 3 meses pra ler o outro, não existe nada de errado nisso, tá tudo certo, não tem problema. Então, assim, vamos relaxar, vamos aceitar isso, que eu acho que torna tudo muito mais legal e muito mais prazeroso. Então, eu levei 3 meses pra ler esse livro, porque foi isso que ele me pediu. Esse livro me pediu pra ser lido desse jeito e ele foi lido desse jeito. É uma história bem interessante, mas é uma história custosa, é uma história triste, né? Eu comentei várias vezes com vocês isso. Então é um livro que ele demanda atenção, ele demanda que você tenha um tempo, que você se concentre na leitura. E, enfim, gostei, mas é aquilo, né? É aquele tipo de livro que eu acho que não vai funcionar pra todas as pessoas. Então, se você tiver a oportunidade, leia o início dele, faça ali um teste pra ver se realmente vai combinar com o teu gosto. E se você demorar um dia, 2 semanas ou 3 meses pra ler, ele tá tudo certo. E é com essa mensagem que eu deixo vocês. Agradeço por terem me assistido durante todo o mês de fevereiro. Nos vemos lá em março. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E claro, se inscreva se você ainda não é inscrito, porque por aqui tem sempre muita novidade literária chegando. Beijão e até o próximo vlog.